gente, bom dia. Estou aqui para mais uma aula, essa é especial para minhas turmas de SEMI, terceiro e curso WR, tá? Vamos aqui com essa aulinha encerrar o livro 3, módulo 12, Forças Intermoleculares, tá? Como a gente sempre faz, aquela revisãozinha da aula anterior, né? Vimos o que é uma interação intermolecular. Vimos que existem três possibilidades: as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, os dipolos permanentes para moléculas polares, também conhecido como dipolo-dipolo, e os dipolos induzidos para as moléculas apolares, forças de London, forças de dispersão, dispersões de London, ou a combinação dessas palavras. Ok, baby? Oh, yes! Bom, gente, essa aulinha de hoje ela é especial porque a gente vai tratar, sabe aquele assim, um restinho da matéria? A gente tratar da relação das forças intermoleculares com algumas propriedades. Vou te apresentar a interação íon-dipolo, que não é entre moléculas, já vai envolver agora um íon. E eu queria aproveitar para a gente fazer um breve resuminho sobre a tal da alotropia, né? Alotropia é um capítulo que fica solto, largado. Sabe aquela pessoa largada, né? É o caso da alotropia. Você vai ver um pouquinho de alotropia lá em termoquímica, um pouquinho de alotropia na hora que você trabalha com ligações, e assim vai. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da alotropia, que vai te ajudar em alguns exercícios. Vamos compartilhar a tela. Faz aí, play, DJ, play, DJ. Gente, tem alguma coisa a ver o cara falar play, DJ? Não tem, mas estamos aqui nessa luta. Aguardando o compartilhamento da tela. Veio. Pessoas, muito bom. Estamos aqui. Olha o Alexzinho aqui com o gás. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a minha carinha bonitinha para ficar aqui no seu cantinho top 10, tá? Galera, olha esse textinho, lê comigo aí. Elas são extremamente importantes, haja vista que determinam todas as propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, solubilidade das substâncias. Nós vamos estudar a relação entre as forças intermoleculares e o ponto de ebulição da substância. Pausa para um Baurete. Professor, eu não entendi o que seria Baurete. Galera, aí fica a minha dica para você assistir o filme do Tim Maia, tá? Para você entender essa fala, um pouquinho mais de cultura, aproveitando que você está em casa, assista o filme Tim Maia. Pessoal, primeiro, várias propriedades físicas estão associadas às forças intermoleculares. As mais importantes, ponto de fusão e ebulição, solubilidade. Todo mundo já ouviu a frase célebre: semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. É uma forma de você, por exemplo, associar o tipo de interação intermolecular que faz com que haja solvatação entre as espécies, tá? O termo não muito comum, viscosidade, né? A capacidade que um líquido tem de escoar numa superfície, ela tem a ver com as forças intermoleculares. Densidade, você entende que quanto mais intensas as interações, menos espaço aquela composição vai ocupar. Se é menor o volume, diminui o denominador, a densidade tende a ficar o quê? Maior, tá? E aí, obviamente, a gente vai falar de ponto de fusão e ebulição porque é a propriedade física mais cobrada. Atenção para não cometer nenhuma caquinha. Qual caquinha, professor? Relacionar forças intermoleculares com propriedades químicas, tipo acidez, basicidade, reatividade. Forças intermoleculares estão associadas às propriedades o quê? Físicas, tá? É físico. Muito bom. Vamos avaliar agora um pouquinho da questão do ponto de fusão e ebulição. Qual que é a lógica dessa relação? Se eu estabeleço interações mais fortes, eu preciso de mais energia para separar aquelas moléculas, automaticamente eu estou aumentando tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição. Galera, o que significa PF? Polícia Federal. Se PF é Polícia Federal, PE é Polícia Estadual. Gente, concorda que
A diversão é grande, mas o aprendizado é muito pequeno, tá? Gente, mas desculpa, volta lá. PF, ponto de fusão, PE, ponto de ebulição. Qual é a lógica dentro da matéria que nós estamos estudando? Ligação de hidrogênio é a ligação entre os três elementos mais eletronegativos e o menos. Como ela é a ligação entre os extremos, ela tende a ser a ligação mais forte. Então, obviamente, se a gente fizesse uma comparação bem geral, tá? Pontes de hidrogênio são interações mais fortes do que o dipolo permanente, que são interações mais fortes do que o dipolo induzido, que combinamos, que é aquela interação que surge entre moléculas apolares, tá? Queria explicar essa matéria usando um exemplo bem simples. Eu queria que você imaginasse agora moléculas do tipo X2, onde X é um elemento da família 7A, ou seja, uma halogênio, tá? Então, nós teríamos o F2, o Cl2, Br2 e o I2, tá? Essas são as substâncias simples que nós chamamos de halogênios, ok? Você concorda comigo que se fosse para eu avaliar aqui a força intermolecular que rola, em qualquer uma delas, tá? Ligando flúor com flúor, ó, você já está fera radical nisso aqui. Nós temos uma ligação química entre dois elementos iguais, então ela é uma ligação que apolar. Se eu tenho uma ligação apolar, a molécula também é apolar, porque só tem essa ligação. Então, peraí, nesse exemplo que eu estou propondo para você, todo mundo tem Mi igual a zero. Essas moléculas, então, são todas apolares. Se nós temos moléculas apolares, estão rolando aqui um dipolo que induzido. Interação forte ou fraca, gente? Fraca, tá? Interação fraca. O que faria, então, um ter ponto de fusão e ebulição maior do que o outro? Massa. Você entende? Quando a gente fala massa, na verdade, nós estamos falando da dimensão da estrutura, né? Se a estrutura tem uma dimensão maior, obviamente, o número de interações que vão ocorrer naquela superfície são maiores. Por exemplo, professor, é porque eu queria entender. Se eu pego um flúor, que é pequenininho, eu vou ter aqui uma determinada quantidade de interações rolando aqui nessa estrutura, tá? Se eu pego lá uma estrutura que tem uma molécula maior, obviamente o número de interações que vai rolar aqui, ela é maior. Então, por isso que a gente menciona que quando você aumenta a massa molar, você está aumentando o ponto de fusão e automaticamente o ponto de quê? De ebulição. Galerinha, de uma forma bem simplória, tá? Não quero agressividade nesse momento, porque aqui nós estamos diante de uma arte pós-moderna. Esse quadro é uma arte pós-moderna, tá? Não vai tentar um nível de organização, porque ela não existe, porque nós estamos vivendo o quê? O caos, ok? Se você tem aqui o ponto de fusão ou ponto de ebulição e a massa molar, você espera então que o flúor estaria mais embaixo, um pouquinho mais em cima o bromo, um pouquinho mais em cima o iodo, o cloro, o bromo e o iodo. Se fosse para eu traçar aqui uma curva, muito parecido com uma reta, nós teríamos aqui o F2, o Cl2, o Br2 e o I2. Seguindo qual lógica? À medida que você aumenta a massa molar, se aumenta o ponto de fusão e ebulição. Necessariamente tem que ser uma reta? Não é aquela coisa diretamente proporcional, mas vai ficar muito próximo de, ok? Quero saber se você entendeu a ideia. A interação intermolecular é a mesma, automaticamente eu teria que avaliar o tamanho da molécula ou a massa molar para definir o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Chique? Vamos à frente. Halogenídricos, tem acento, monstro do pântano. Professor, eu não gosto que você me chama de monstro do pântano. Desculpa por tudo. Galerinha, você concorda que se eu tivesse agora diante do HF, HCl, HBr e HI, e seguindo a mesma lógica que acabamos de propor, o aumento da massa sendo para a direita, nós teríamos então, da mesma forma que a anterior, um gráfico crescente com uma retinha, né? Mais ou menos assim, aumentando, né? Só que isso não vai acontecer. Olha esse gráfico que já está presente aqui.
O HF, apesar de ter a menor massa molecular, é o que está apresentando a maior temperatura de quê? De ebulição. Professor, relacione isso com minha vida e dê exemplos. Gente, muito simples. Deixa eu apagar aqui. Tá? Muitos defeitos sonoros, porque a gente não está com o equipamento certo aqui para fazer a sonorização. Galera, mas você concorda comigo que se fosse para eu avaliar a força intermolecular aqui, esse rapazinho aqui, ó, LH, ligação de hidrogênio, ou Luiz Henrique, meu primo, não vou falar mais nada, tá, gente? Essa aula ela pode estar exposta ao público geral. Todas essas outras ligações aqui, H, por exemplo, com BR, sendo o BR mais eletronegativo, nós temos uma ligação polar. Então, peraí, professor, essa galera aqui, eles são espécies polares que não têm o hidrogênio ligado ao FON. Então, aqui nós vamos ter o tal do dipolo que permanente. Vê se faz sentido, então, esse gráfico que você está vendo aqui do seu ladinho. Ó. O ponto de fusão e ebulição do cloro é menor que do bromo, que é menor que do iodo. Qual o princípio que você utilizou nesse momento aqui? Aumento da massa. Agora, qual seria a ideia do hidrogênio ter a menor massa e ter o maior ponto de ebulição? Isso é uma anomalia. Claro que a gente fala que é uma anomalia em função da massa, mas temos uma explicação para isso. O fato do HF estabelecer ligação de hidrogênio, que é uma interação mais forte. Tá? Então, esse gráfico que é clássico em prova, é você ter uma anomalia do ponto de fusão e ebulição numa determinada substância que estabelece ponte de hidrogênio. Ok? Foi lindo, gente? Muito bacana. Eu fiz exatamente a mesma análise, só que agora a gente vai pensar em H2O, H2S, H2SE, H2TE. Essa galera aqui, gente, é a família 6A, a família dos calcogênios, tá? Só uma diquinha de saúde aqui, sobrevivência nesse mundo cada vez pior. A família 6A ela é formada pelos 7 porquinhos. A gente não colocou o polônio aqui porque ele não forma um hidrácido que tem estabilidade, ok? Então, nós deixamos esse rapaz de fora. Quando você desce, o que você está fazendo com a massa? Aumentando, ok? Mesma coisa que aconteceu no exemplo anterior. Então, você já está fera. O H2SE tem ponto de fusão e ebulição menor do que do selênio, que é menor do que do telúrio. Por quê? O que você está observando aqui? Aumento do quê? Da massa, automaticamente aumenta o ponto de fusão e ebulição. A água, tendo uma massa molar menor, ela deveria ter um ponto de ebulição menor. No entanto, eu estou observando que é maior. O que está rolando aqui, gente? Uma anomalia do ponto de fusão e ebulição. Anomalia em função da massa. Mas eu sei explicar que, no caso da água, rolou ligação de hidrogênio. No caso desses três aqui, nós temos um mero dipolo que permanente. Vai dar a sensação que você já viu essa aula, mas é só sensação, ok? Eu estou enfatizando isso, gente, porque é uma parte extremamente cobrada dentro dessa matéria, ok? Vamos seguir, gente. O que é a ideia da interação íon-dipolo? Tá? Íon-dipolo, gente, obviamente, não é uma interação entre moléculas. Entre moléculas, nós só temos 3 possibilidades. A ligação de hidrogênio, o dipolo permanente e o dipolo que induzido. Tá? O íon-dipolo ele vai acontecer principalmente quando você tem substâncias iônicas dissolvidas em água ou no solvente qualquer. Tá? Basicamente, a gente trabalha com soluções aquosas. Então, vamos dar um exemplo bacaninha. Suponha que você jogou um NaCl, que é sólido, e colocou ele na água. Além de molhar, esse NaCl vai dissociar em Na+, e Cl o quê? Menos. Ok? Esse é o processo de dissociação. Eu vou representar por sódio, mas, obviamente, isso valeria também para o cloro, tá? Imagina ali o sódio, bonitinho, tá?
na dele, ele é um íon. Essa carga agora não é uma carga parcial que foi gerada ali só por diferença de eletronegatividade, é o sódio que efetivamente perdeu elétrons. Chegaria em volta desse sódio uma gangue de moléculas de água. Professor, eu tenho uma gangue. Cala a boca. Professor, minha gangue, ela chuta lata de lixo, ela joga pipoqueiro no Vaca Brava. Cala a boca, por favor. Pessoas, olha que bonitinhas. Rolaria um sentimento aqui, um sentimento aqui, um sentimento aqui, um sentimento aqui. Vamos fazer uma análise mais profunda em relação a isso aqui. Isso aqui é um polo parcial negativo. Isso aqui é um polo parcial negativo. Um polo parcial negativo, que é o oxigênio, tá? Rolando um sentimento entre um polo parcial e um polo real, que é uma carga, um íon. Essa interação ficou conhecida como interação íon-dipolo, tá? Essa interação, ela basicamente acontece quando você tem substâncias iônicas dissolvidas no meio que contempla um solvente que seja molecular, tá? Outro momento que também dá para aparecer essa interação, lembra dos sais hidratados, que tem moléculas de água presas ao próprio retículo cristalino. Você vai ter essa interação íon-dipolo. Importante destacar que essa interação ela tende a ser mais forte do que a ponte hidrogênio. Fácil de entender. A ponte hidrogênio é a atração entre os extremos, mas de polos parciais. Aqui, como nós temos o envolvimento de um íon, que é uma carga real, automaticamente nós vamos ter uma interação um pouco mais forte, tá? Tudo isso que você assistiu aqui desse desenho bonitinho que eu fiz aqui para você, ó, nessa arte pós-moderna, é o que a gente chama de micela de solvatação, tá? É o que está rolando, a solvatação do íon sódio. Pessoas, por último, não queria estender muito esse vídeo, eu queria fazer uma comparação bem genérica com vocês em relação ao fato do cara colocar substâncias que vão ter caráter diferente. O que seria isso? Vamos lá. Eu vou até propor uma solução aqui. Imagina que eu tivesse um KF, um HF, tá? Um HBr, sei lá, um F2, tá? E um diamante. Tá? Esse último caso aqui, então, suponha que seja o diamante. Galera, me ajuda a dar uma classificada nessa galera aqui com uma certa precisão, que é o seguinte. Potássio quer perder, flúor quer ganhar, composto o quê? Iônico. Tá? HF, HBr e F2 rola ligação covalente. Aqui está rolando uma ponte de hidrogênio. Então vamos lá. Primeiro vamos escrever aqui, ó. Todos esses aqui são compostos moleculares. Ligação covalente. Aqui está rolando uma ligação de hidrogênio. Aqui está rolando um dipolo permanente, porque essa molécula é polar. Aqui está rolando um dipolo que induzido. Perfeito? Olha o que nós combinamos ali, ó. Ponte de hidrogênio tende a ser mais forte que a dipolo induzido, dipolo permanente, que é mais forte que a dipolo induzido. Ok? Nós temos aqui, por último, o carbono, grafite, diamante. Eu vou falar sobre isso agora. Eles estabelecem ligações covalentes entre os carbonos, ok? Só que quando você tem esse Nzinho aqui, ó, significa que a gente não pode chamar esse composto de composto molecular, porque não vai ter uma molécula definida. Você tem N carbonos compondo essa estrutura. Esse é o famoso composto covalente. Tá? Meu espaço está curtinho aqui, mas suponha que eu tenha colocado aqui também o ferro metálico, tá? Ferro. Que a gente inclui dessa vez todos os compostos, que seria o composto o quê? Metálico. Ligação que está rolando aqui, iônica, covalente, covalente e ligação metálica. Nós temos 3 tipos de ligações, iônica, metálica e covalente. 4 tipos de compostos. Compostos iônicos, compostos moleculares, compostos covalentes e compostos metálicos, tá? Como regra geral, tá? Regra geral. Compostos covalentes tendem a ter pontos de fusão e ebulição maiores do que compostos metálicos,
que ganha de compostos iônicos, que ganha da ponte de hidrogênio, que ganha do dipolo permanente, que ganha do dipolo induzido. Esses três últimos aqui são compostos moleculares. Esse rapaz é um composto iônico. Esse rapaz é um composto metálico. E esse rapaz aqui, ele é um composto covalente. Então, vamos lá para a regra geral? Compostos covalentes superam compostos metálicos, que superam compostos iônicos, que superam os compostos moleculares. Essa é uma regra bem generalizada. Obviamente, nós vamos ter vários casos que vão furar isso, mas é uma regra geral que precisa estar bem estabelecida no seu conceito, tá? Na sua cabecinha. Ok? Galera, finalmente, o que seria a alotropia? É rock and roll, roll. Tá aí. Alotropia é a propriedade química que permite a formação de uma ou mais substâncias simples diferentes a partir de um mesmo elemento químico. São exemplos de alotropia: carbono, ao qual a gente pode ter o grafite, o diamante, o oxigênio, ao qual a gente tem o oxigênio e o ozônio. Vamos lá, o que é alotropia, então? Quando eu tenho substâncias simples diferentes que são formadas pelo mesmo elemento químico, tá? Bora comigo aqui. Carbono, ele se manifesta naturalmente na forma de grafite e diamante, tá? Nós temos outras formas alotrópicas para o carbono, como o fulereno, que é o C60, o fulereno nanotubo, tá? Esse primeiro chamado de Buckball, Buckminster fulereno. Nós temos a possibilidade de uma forma artificial, que é o grafeno, tá? O que é importante você saber de forma alotrópica? Tirando o diamante, que é tetraédrico, e o carbono é sp3, todas as demais formas alotrópicas do carbono que forem citadas serão do tipo sp2, ou seja, estrutura trigonal plana. Tá? Onde a forma mais estável é a forma mais abundante. Então, seria o grafite. Ok? Galera, olha que legal. Ambos, como diz o herói, ambos os dois, são representados pela fórmula CN. CN é fórmula não definida. Grafite e diamante eu estou falando, tá, gente? É fórmula não definida, então eu não posso chamar isso de composto molecular. Você vai falar que ele é um composto amolecular. Faz ligação covalente, mas não forma molécula. Esse é o típico composto que a gente chama de composto covalente. O diamante é um dos pontos de fusão mais altos que nós temos na natureza. Tá? O oxigênio se manifesta na forma de O2 e na forma de O3. Né? Nós já vimos essas estruturas e trabalhamos com elas durante nossas aulas anteriores. Tá? Só colocando aqui para você no cantinho bonitinho, para você lembrar dessa galera. Tá aí. Nós temos o oxigênio e o ozônio, ambos compostos o quê? Moleculares. Eu tenho a molécula O2 e a molécula O3, tá? Não estou afim hoje de falar de propriedade para não estender muito essa aula. O enxofre se manifesta na forma de S8. Peraí, se o cara é S8, ele tem uma molécula definida. Esse composto é o quê? Molecular. Composto molecular. Nós temos dois formatos de cristais para o enxofre, o rômbico e o monoclínico, sendo o rômbico a estrutura mais estável. Você vai ver lá em termoquímica, é ele que vai manifestar aquela entalpia igual a zero quando está no estado padrão. Ok? Por último, nós temos o fósforo, que se manifesta como fósforo branco e o fósforo vermelho. Ambos têm um formato P4, tá? Só que o P4 do branco, ele é uma estrutura bem definida, ele é molecular, tá? O P4 do vermelho é como se eu tivesse um P4 com uma polimerização. Ele vai virar um polímero, tá, gente? Desculpa aí, porque travou a língua, tá? Ele vai virar como se fosse um polímero, para falar a verdade, onde esse P4 vai estar repetido numa rede. Então, aqui nós já teríamos um exemplo de composto o quê? Covalente. Perfeito?
Moçada, é isso. Isso aí é o que eu vou chamar assim carinhosamente de o resto do módulo 12. Gostaria que você assistisse essa aula com um pouco de carinho, desse uma lida lá no módulo, trabalhasse os exercícios dessa frente. Semana que vem a gente vai tirar dúvidas desse módulo 12. Esse módulo 12 você tem que fazer ele com bastante cuidado. Observe, inclusive, que o número de questões na sessão Enem é muito alto. E olha que ele não colocou lá todas as questões que envolvem essa matéria que já apareceram no Enem. Fica com Deus, fica na paz, sejam felizes, mantenham a serenidade, vamos dizer assim, tá? E até a próxima, se Deus permitir. Valeu, gente. Abraço. Valeu.